Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quarto capítulo e penúltimo capítulo dessa série. Semana que vem nós estamos encerrando essa série. E nós estamos usando, para quem está aqui pela primeira vez, uma analogia com os esportes radicais, com os atletas de esportes radicais. Então nós temos feito uma analogia com uma rede de proteção. Se você ainda não viu nenhuma das mensagens, nós até colocamos uma rede de proteção aqui, parecida com aquela rede de proteção dos trapezistas, para ilustrar para vocês que é uma rede de proteção. Uma rede de proteção tem a definição, é um equipamento de material resistente usado para aparar corpos em queda. Essa é a definição do dicionário de rede de proteção. É um equipamento de material resistente para aparar os corpos em queda. Só que nós estamos aplicando isso para a nossa vida. E para a nossa vida, nós criamos um conceito um pouquinho diferente de rede de proteção para a vida, que é o seguinte: criar um sistema de proteção mental, pessoal. Por que pessoal? Porque cada um cria o seu de acordo com as suas próprias características. Criar um sistema de proteção mental que se torne um padrão de comportamento, ou seja, que se torne um hábito. À medida que você faz uma vez, 2, 3, 4, 5, se torna um padrão de comportamento. Você começa a fazer aquilo de forma natural, por isso se torna um hábito, para nos proteger das quedas da vida. Porque a vida, querendo ou não, é muito boa de dar tombo na gente, não é verdade? Às vezes na área financeira, às vezes nos relacionamentos, às vezes nas amizades. Um amigo seu te trai, fala mal de você pelas costas, e aí você desaba, você fala, não é possível aquela pessoa que eu confiava tanto fazer isso comigo, e aí você quebra a cara, e muitas vezes na sua própria família, às vezes nos casamentos, às vezes com os filhos, um desapontamento muito grande. Por isso nós precisamos de redes de proteção nas mais diversas áreas da nossa vida. Para quê? Para que a gente não caia e se machuque, e às vezes, como nós falamos na semana passada, alguns desses acidentes são quase que irreparáveis. Quase que irreparáveis. Bom, para os pais, os pais que estão aqui presentes, uma rede de proteção para o seu casamento. Você que é marido, esposa, que tem filhos, tem uma família, ou está pretendendo ter filhos. Às vezes, a gente acha que proteger a nossa família, criar uma rede de proteção, é simplesmente trabalhar o máximo que a gente pode para dar o maior conforto possível para as nossas famílias. Muitas vezes, isso eu confesso que já pensei assim, e muitos de nós ainda pensamos assim, que o melhor que a gente pode fazer para os nossos filhos é trabalhar o máximo que a gente puder, ganhar o máximo que a gente puder, dar uma vida mais confortável para eles. Isso não é verdade. E nós sabemos que não é verdade. Nós vemos que não é verdade, porque o fato de você ficar trabalhando mais do que no normal, você ficar trabalhando, fazendo hora extra, correndo atrás de ganhar e de ganhar e de ganhar, te afasta, às vezes, dos seus filhos, às vezes da sua esposa, e acaba gerando crises no casamento. Quantas vezes nós já vimos pessoas, quantas vezes nós, como pastores, como líderes, atendemos pessoas com problema no casamento porque, ela reclama de que eu não parava em casa, que eu fazia isso, fazia aquilo. Quantas vezes os casamentos se acabam, filhos brigam com os pais, por quê? Porque o foco está no lugar errado e a gente está sem uma rede de proteção, nós não estabelecemos uma rede de proteção para o nosso trabalho. E a melhor coisa, um conselho para todos que são pais, a melhor coisa que você pode ensinar para o seu filho, se você quer educar o seu filho bem, se você quer que ele seja um menino de Deus, temente a Deus, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é viver bem com a sua esposa, sabia? Não há nada que você possa falar e tentar convencer os seus filhos que vai falar mais alto do que o seu relacionamento com a sua esposa. Você pode argumentar, você pode ser um bom argumentador, você pode ser um professor, um pedagogo, você pode ter uma série de argumentações. Nada vai falar mais alto para os seus filhos do que o que eles observam em você e no seu relacionamento com a sua esposa. Você quer que seu filho seja um temente a Deus? O que ele tem visto em você? Ele vê você orando? Seu filho observa você orando sozinho, lendo a palavra,
vindo na igreja, servindo na igreja, ele vê isso em você? Ah, não, mas eu ensino, nem sempre dá para ir na igreja, um monte de argumentação. Mas seu filho vai fazer o que você faz e não o que você fala. Seu filho vai copiar o que você faz e não o que você fala. Então, por isso é muito, muito importante a gente estabelecer limites em muitas coisas. Por isso a gente falou já de amizades aqui no segundo dia, nós falamos de vícios no primeiro dia, e na semana passada nós falamos de sexualidade, que é um problema gravíssimo também, e que se a gente não estabelecer redes de proteção, se a gente não seguir os princípios bíblicos, a gente acaba se arrebentando. E eu falei na semana passada que às vezes as cicatrizes dos problemas ligados à sexualidade são irreparáveis. E se você não assistiu a mensagem da semana passada, você pode acessar o site da Capela, e tem bastante coisa. E hoje nós vamos falar de uma outra coisa, quase que com o mesmo impacto do que a sexualidade. É uma outra coisa dificílima, complicadíssima, que chama dinheiro. Nós vamos falar dinheiro hoje. Como a gente precisa ter uma rede de proteção nessa área também. Sabe por quê? Nós vamos falar disso hoje, e vai ser de uma forma diferente, você não se preocupa, nós não vamos fazer uma oferta especial no final, não tem nada a ver, o foco não é dízimos, nós vamos falar de uma coisa que vai beneficiar vocês, aprender a lidar com isso. E a razão pela qual nós decidimos falar numa noite só sobre isso, é que 90% das pessoas que nós atendemos, os problemas são ou na área sexual ou nas finanças. Isso eu garanto para vocês. Sempre, você vai atender um casal, ciúmes e tudo, tem sempre a ver com sexualidade, cruzaram a linha antes da hora, etc. Está me traindo, sempre tem a ver com isso. Ou financeiro. Então, para a gente que é pastor, fica fácil. Fica fácil, você vai atender uma pessoa, você fala, sexualidade ou dinheiro? Você já começa assim, porque 90% você já resolveu. Você estuda duas coisas. Não é bem assim, mas é muito assim. Os problemas geralmente são focados nessas duas coisas. Mas a gente vai falar disso de uma forma diferente. Nós vivemos num país onde muitos dos nossos problemas estão ligados à parte financeira, ao ganho, a gente não conseguir pagar as contas. Então, nós vamos falar disso de uma outra forma. Também não vamos falar de como administrar o seu dinheiro passo a passo, porque nós recentemente fizemos uma mensagem sobre isso. Então, não é esse o ponto dessa mensagem também. Também não vamos dar um curso de finanças aqui, porque a Capela oferece para vocês, para quem quiser, um curso de finanças. Se você quiser fazer, você deixa seu nome ali. Se você está com dificuldades, a gente vai ter o maior prazer de fazer isso para você. Não custa nada, apesar de ser um curso de finanças. Não custa nada. Mas, e nem vamos focar, como eu disse, nos dízimos. O nosso foco hoje são nas prioridades. Qual que tem sido a prioridade das nossas vidas? E se você lê a Bíblia, se você lê o Novo Testamento, quase sempre, eu não vou arriscar dizer sempre, mas quase toda vez que o Novo Testamento fala sobre dinheiro, o assunto não é valor, não é quanto. E no assunto, geralmente, ou 99% das vezes, está ligado com o coração. Não está ligado com quantidade, não está ligado com dali ou daqui, está ligado com o coração. O dinheiro e o coração estão muito ligados. E por isso que a Bíblia fala tanto de dinheiro e de uma forma tão direta e sempre associando com o coração. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas, e se eu perguntar aqui, vocês não precisam responder. Eu vou perguntar, mas não precisa responder. Se eu perguntar assim, quem você serve? Deus ou o diabo? Pergunta meio boba, né? Mas se eu fizesse essa pergunta, que ninguém ia ter dúvida, ou talvez um ou dois ficariam pensativos, mas a maioria ia falar assim, não, sem dúvida, que pergunta, pastor? O que é isso? Se nós estamos na igreja, a gente vai fazer uma pergunta dessa? Ninguém ia responder que serve o diabo. Não é verdade? Ninguém ia falar isso, não. Mas a questão, quando se trata do dinheiro, às vezes nós estamos servindo o dinheiro. Às vezes nós estamos escravizados pelo dinheiro. E Jesus fala isso de uma forma fantástica. Lá em Mateus 6, tem um versículo que diz o seguinte, Jesus falando,
ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao diabo, é isso que está escrito? Não, está escrito dinheiro com letra maiúscula. Vocês não podem servir a dois... mas não deveria ser o diabo? Não. Jesus falando, ensinando para os discípulos e para os seguidores dele, falando assim, vocês não podem ter dois senhores. Deus é ciumento. Por isso que a gente abriu com essa música aqui, que tem uma frase que fala em inglês, He's jealous of me, Deus tem ciúmes de nós. Deus é ciumento. Se você for olhar os 10 mandamentos, qual que é o primeiro mandamento? Não adorará nenhum outro Deus além de mim. Segundo mandamento, não fará para ti imagens de escultura, você não vai adorar nada que não seja Deus. Deus é ciumento. Ele dá para mim e para você a opção de escolhermos servi-lo ou não. Isso chama livre-arbítrio. Você pode escolher servir ou não servir. Mas se você escolher servir, Deus quer exclusividade. Deus é ciumento, Ele quer que você o sirva. Então Jesus está falando, você não pode servir aos dois ao mesmo tempo, ao dinheiro e a Deus. Porque às vezes a gente escolhe confiar no dinheiro. Às vezes a gente escolhe confiar nas nossas capacidades. Às vezes a gente escolhe colocar a nossa esperança num montinho de papel com umas figurinhas coloridas, com uma jaguatirica, com não sei o quê, a gente coloca a nossa esperança nessas coisas. E Deus é ciumento, e Jesus está falando isso com muita clareza. Bom, quem somos nós? Nós somos pessoas que gravitamos entre dois extremos. Alguns de nós estão num extremo, outros estão no outro, e os outros estão em algum lugar no meio. Em relação ao dinheiro. Em relação ao dinheiro, nós somos ou consumistas ou pão duro. Verdade ou não é verdade? Ou nós somos consumistas, gastamos demais, gastamos além da conta, não podemos ver uma coisa que a gente já quer comprar, precisa, ou a gente é pão duro. A gente fala, não, economizar, guardar, pão duro não gasta com nada, nada com a mão fechada, com o sorrisal, né? Tem uma história assim, né? O cara atravessa o rio e o sorrisal fica na mão e não como é que chama? Efervescente, né? Não dissolve. Boa, obrigado. É assim, mas lógico, a gente não gosta desses nomes, né? A gente não gosta desses nomes, a gente gosta assim, o consumista ele é um investidor. Ele é um investidor, a gente prefere esse nome, nós somos investidores. E o pão duro, ele é econômico. Só isso. Mas os dois são escravos do dinheiro. Os dois. Eu conheço pessoas na minha própria família que têm dinheiro, mas que andam com carro velho, roupa velha, não gasta com nada, guarda e nunca usa. Nunca usa. Não sei se vocês já viram isso, a pessoa vai guardando, passa mal, vive mal, come mal, mas é econômico. Esse é o pão duro mesmo. Pão duro, não abre mão para nada e vive mal. E o consumista vive mal também, porque ele é consumido pelo seu impulso de comprar. Então, os dois vivem mal. E nós, ali no meio, gravitando mais para esse lado ou para o outro, também acabamos sofrendo com isso. E nós sofremos por causa de uma palavrinha que nós odiamos também. Que nenhum de nós vai aplicar para si mesmo essa palavra, mas existem pessoas assim. Essa palavrinha é ganância. Ganância é uma palavra, uma vez eu fiz uma pregação só sobre isso. Ganância é uma palavra impossível de você encontrar no espelho. Quando você olha no espelho, você nunca vai achar uma pessoa gananciosa. Tá? Nunca somos nós. Alguém é ganancioso, mas nós, que isso? Ganância é uma coisa muito feia. Né? É uma palavra feia, parece uma ofensa. Eu não sou ganancioso. Gananciosos são os outros. Eu tenho um parente, eu tenho alguém, eu conheço, tenho um amigo, mas eu jamais. Mas porque você às vezes não sabe a definição de ganância. Ganância é supor que tudo foi feito para mim. Para hoje, para aquelas pessoas que são consumistas, ou para o futuro, para aquelas pessoas que são pão duras, sei lá.
Pessoas pão duras. Pão amanhecido. Ganância é isso. Você acha que tudo é feito para você, ou para você guardar, ou para você consumir. Você vê um negócio, aquilo ali precisa ser seu. Ou então, você tem o dinheiro, você precisa guardar para um dia você poder sair comprando. Mas nunca acontece, o pão duro nunca sai comprando. Mas ele precisa guardar, ele precisa daquele dinheiro. Então, todos acabam sendo gananciosos, num extremo ou no outro, ou no meio. Um pouquinho de ganância todos nós temos e todos nós vivemos mal. Por quê? Porque a nossa vida acaba gravitando em volta do dinheiro. Nós nos tornamos escravos do dinheiro. Vamos ser bem honestos? Vamos ser bem honestos? A gente toma as decisões baseado no dinheiro, que temos ou que não temos, ou que vamos receber. Nossas decisões, a base das nossas decisões é essa. Exemplo, você só tira um tempo de férias com a família se você tiver um dinheiro. Então, você depende do dinheiro para ter férias com a família. E isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, porque férias não significa alugar um apartamento na praia. Férias pode ser em casa, pode ser passeando aqui, pode ser indo no Parque Arthur Thomas, tem um monte de coisa que você pode fazer e não gastar. Mas não, você fica 5 anos sem férias, 3 anos sem férias, porque você não tem o dinheiro, você é escravo. Quem é o seu mestre? Quem diz para você se você vai tirar férias ou não? É Deus ou é o dinheiro? Quem que fala para você? Não, agora você pode tirar férias. A hora que você olha para a conta bancária, você recebeu lá um aumento, 13º, não sei o quê. Agora eu posso tirar férias com a família. Percebe? É sutil a coisa, mas acontece. E a gente não percebe, mas a gente se deixa envolver por esse tipo de coisa. A sua saúde depende do tanto que você ganha. Porque você precisa ganhar mais para pagar um plano de saúde, você precisa ganhar mais para poder fazer uma cirurgia estética, para cuidar bem dos dentes, para fazer uma lipo, você precisa ganhar mais, a sua saúde fica atrelada ao seu mestre. Se você tem saúde, se você não tem, sendo que você pode ter saúde sem nada disso. Se você cuidar da sua saúde, se você se exercitar, tem coisa que não custa nada, caminhar não custa nada, correr não custa nada. Mas não, você atrela as coisas ao dinheiro, e cada vez você precisa de mais para satisfazer os seus desejos, você se torna um escravo, você se torna um obediente, porque é ele que determina. E aí, a sua família fica com a sobra do seu tempo, e a igreja e Deus ficam com a sobra da sobra. Você trabalha, esse é o seu foco principal, você trabalha mais e mais para ganhar mais e mais. Então, a sua família fica com a sobra do seu tempo do trabalho. E o que sobrar do seu tempo do trabalho com o seu tempo de família, é o que você dá para Deus. Não é assim que a gente faz, gente. Não é assim que a gente faz. Quem que a gente está servindo? E quantas pessoas que você conhece que num período da vida declaravam em alto e bom som, não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu quero servir a Deus e etc. E daqui a pouco vão se envolvendo num trabalho, no outro, e mais complicado, e daqui a pouco vão sumindo e desaparecem da convivência, desaparecem da igreja, e aí começam desculpas. Por que você não está indo na igreja? Estou trabalhando demais. A pergunta que fica entre parênteses, a quem você está servindo? Quem é seu mestre? Por que você não vai na igreja? Fiquei magoado com aquele pastor, porque ele passou, encontrei ele na rua, ele não me cumprimentou. Eu já sofri muito com isso, porque eu não enxergo muito bem. Já ouvi muita gente magoada comigo, porque eu não... Enfim, mas deixa isso para lá. Ou então, estou magoado, porque aqui tem uma irmãzinha lá que é muito metida. Nossa, eu fico usando aquelas roupas, não sei o quê. Qualquer desculpinha para você não ir na igreja, porque não é a Deus que você está servindo, é outra coisa. Então, você tem pouquinho tempo? Não vou na igreja, vou fazer outra coisa. Quem que nós estamos servindo, meus irmãos? Quem que nós estamos servindo? Aí, sabe quando que isso acaba? A hora que você se arrebenta. A hora que não tem a rede de proteção, pá! Você se quebra financeiramente,
no casamento, na família, nos relacionamentos, nas amizades, na sua saúde. A hora que despenca e você se arrebenta, aí quem que você vai procurar? O que você faz quando você se arrebenta? Quando você se arrebenta, você se estraçalha, você faz o quê? Você ajoelha e fala assim: Senhor dinheiro, por favor, venha ao meu encontro, venha me ajudar. Alguém faz isso? Quem aqui, eu sou o primeiro, quem aqui já passou uma crise e procurou a Deus? Quem aqui? Alguém aqui mais? Só eu? Quase todo mundo? Teve um problema e foi atrás de Deus. Então sabe o que nós estamos falando com isso? Sabe o que nós estamos falando com isso, quando agimos assim? Deus, o Senhor é o nosso plano B. É isso que nós estamos falando. Eu vou levando a minha vida, eu vou trabalhando, eu vou ganhando dinheiro, vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, vou dando atenção para o meu mestre. Aí quando tudo arrebenta, quando não dá certo, quando eu quebro a cara, aí eu vou procurar Deus. É isso que nós estamos falando para Deus, o Criador do Universo. Deus, você é nosso plano B. Frase no telão, por favor. Deus, eu não quero viver da forma que o Senhor ensina, mas quando eu precisar, eu quero que o Senhor esteja pronto para me ajudar. É isso que a gente fala sem pronunciar essas palavras. Eu vou viver do meu jeito, da forma que eu acho, adequando as situações para a minha vida, e aí a hora que a coisa arrebentar, eu procuro o plano B, Deus. Percebe que esse assunto é sério, e é delicado, e é importante, e muita gente tem sofrido por causa disso. Muitos de nós temos sofrido por causa disso. Então, como a gente muda essa situação? Como que a gente pode fazer, como a gente pode agir para trocar essa posição de mestre, para que Deus seja o nosso mestre e não o nosso plano B? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode agir nesse sentido? É isso que nós vamos tentar descobrir, lendo algumas passagens aqui na Bíblia, e ver o que Jesus fala desse assunto, seguindo nesse mesmo texto, em Mateus 6, versículo 24, e depois a gente vai pular alguns versículos. Olha como Jesus aborda esse assunto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará, que é isso que a gente acaba fazendo, a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 31. Portanto, olha Jesus, como ele é genial. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Sabe por quê? Porque se você fizer essa pergunta, o tempo todo você fica ansioso, o que eu vou viver, como é que eu vou comer? A resposta para a sua pergunta vai ser dinheiro. Não é verdade? Se você ficar se perguntando, mas eu estou apavorado, a resposta para você mesmo, você vai falar assim: por quê? Porque eu preciso de dinheiro, o meu mestre é o dinheiro, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou sem paz, quem vai resolver meu problema é o dinheiro. É isso que a gente acaba fazendo quando a gente fica nessa ansiedade, nessa loucura. Mas aí você fala: mas puxa vida, eu quero que meu filho estude em uma escola bacana, eu quero ter um conforto, está tudo certo, mas você tem que aprender a viver dentro de um limite. Você tem que ter uma rede de proteção em como você gasta o seu dinheiro. Eu estudei em colégio estadual e entrei em 3 faculdades. Não é o fim do mundo estudar num colégio estadual. Meu filho estuda numa escolinha de bairro, muito gostosa, muito simples, e está tudo certo. Entende? É que a gente fica cedendo à pressão da sociedade, da cultura. Não, precisa ser o melhor, não, precisa disso, precisa daquilo, precisa, é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde que eu vou morar. Percebe? Vai empurrando a gente para o limite, você gasta o que você não tem, você fica endividado, você passa vergonha, você sofre, você se arrebenta financeiramente. E Jesus está falando, não é assim que são as coisas. Não é assim. Você precisa saber quem que você serve. E no versículo 32 ele fala assim: porque quem age assim, quem fica nessa correria, nessa ansiedade,
São os pagãos, Jesus falando, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Quem são os pagãos? Aqueles que não acreditam em Deus. Mas você fala, mas eu acredito. Tá bom, você acredita, mas você está vivendo como se não acreditasse. Você acredita, mas está agindo como se não acreditasse. Percebe? Porque quem faz isso são os pagãos. Quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. Aí Jesus acrescenta, por quê? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Deus sabe que nós precisamos comer, Deus sabe que a gente precisa de roupa, Deus sabe que a gente precisa morar. Deus sabe disso. Não é surpresa para Deus. Ele precisava comer, esqueci. Deus sabe que nós temos necessidades. Deus sabe aonde a gente precisa das coisas. Deus conhece as nossas necessidades. A razão da gente agir assim, ficar correndo, ficar ansioso, ficar desesperado, ficar sem esperança, é porque nós não confiamos que Deus sabe. Nós agimos como os pagãos. Nós não confiamos que Deus sabe das nossas necessidades. Então, o que a gente precisa aprender? Estava todo mundo curioso. Não vou jogar nenhum quadro hoje, não se preocupem. Estava todo mundo curioso. O que nós precisamos aprender? Aprender uma regrinha bem básica. Eu preciso aprender que a hora que eu tenho meu dinheiro, a primeira coisa que eu faço com o meu dinheiro é ofertar, é separar alguma coisa para Deus, uma porcentagem do que você ganha para Deus. Você falou que não ia falar de dízimo, você está falando. Não, estou falando de a quem você segue, quem é o seu mestre. A hora que você pega o seu dinheiro, quem que é seu mestre? É o seu dinheiro ou é Deus? Ou a causa de Deus? Quem é o seu mestre? Quem que você está seguindo? Quando você abre mão de alguma coisa do seu dinheiro e coloca no reino de Deus, está falando assim, dinheiro, você não tem poder sobre mim. Essa parte vai para Deus. Eu não preciso dessa parte, essa parte vai para Deus. Aí você fala, não, mas eu preciso. É que você não aprendeu a viver assim ainda. Você não experimentou a viver assim ainda. Primeira coisa que você faz, separa uma porcentagem para Deus. Segunda coisa, difícil nos dias de hoje, você poupar alguma coisa para o seu futuro. Eu tenho dificuldade com isso aqui, aí eu coloquei uma poupança automática na minha conta, R$100. Então, todo mês, eu nem conto com ele, vai direto para uma poupança, porque eu preciso ter uma reserva. Se eu tenho uma gordurinha, eu ponho aqui também. Esse aqui, eu aprendi de criancinha, dentro da minha casa. Eu tive esse privilégio de crescer aprendendo isso aqui. Sempre separar alguma coisa para Deus. E eu ensino isso para os meus filhos. A minha filha, Luísa, de 13 anos, ela tem 2 cofrinhos em cima da escrivaninha dela. Qualquer dinheirinho que ela recebe, ela coloca lá. Se é R$10, ela põe 9 para ela se divertir, fazer o que quiser e coloca um no outro. Aí junta um dinheirinho, ela vem, traz e dá na igreja. Por que eu ensino isso para minha filha? Por que eu ensino isso para minha filha? Porque eu fico calculando, então a minha filha vai levar esse dinheiro para a igreja, isso aí vai virar salário para mim, uhul! Não sou tão bobinhos. É um princípio. O valor não faz diferença, é o princípio, entende? Por isso que você fala assim, o dia que eu ganhar tanto eu vou fazer isso. Não adianta, é o tanto que você ganha hoje, é um princípio. É um princípio que você está aprendendo. Você está colocando Deus. Por que a gente faz oferta aqui no Que Demais? Para as crianças, no final do Que Demais, a gente bota lá uma caixinha. Nós estamos ensinando um princípio. Às vezes um pai ou outro dá uma ajudinha ali, bacana, mas normalmente as ofertas são R$30, 35. Para que fazer tudo aquele negócio por causa de R$35? Não tem nada a ver os R$35. É um princípio que nós estamos ensinando para as crianças. Separar a parte de Deus, falar para o dinheiro, você não tem poder, isso aqui é de Deus, isso aqui eu vou guardar um pouquinho, isso aqui eu vou viver, é o que eu vou viver, é maior, você pode escolher a porcentagem aqui, 10, 10, 80, se você nunca fez isso, experimenta fazer 5, 5, 90, cria essa cultura de mostrar quem é que manda, porque senão, se você vive só aqui, você vai ser escravo disso aqui. Gente,
Eu não estou brincando, eu sei o que eu estou falando. Se você vive só com isso aqui, você vai ser escravo disso aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de ceder às pressões da cultura. Tem que ter. Não tem que ter, eu vou ter, se depois disso, sobrar, aí eu vou ter. Se não, eu não vou ter, ponto. Isso chama, em outras palavras, contentamento. Você viver contente com o que você tem. Não viver querendo o que o outro tem, porque isso não tem fim, gente. Não tem fim. Se você tem uma casa de 50 metros, você quer uma de 70, se você tem uma de 70, você quer uma de 150, se você tem uma de 150, você quer uma de 300, não acaba, não tem fim. Mesma coisa carro, mesma coisa qualquer outra coisa que você imaginar, não tem fim. Então, se você não aprender um princípio de agir, você vai ficar brigando com isso aqui a vida inteira. Angústia, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, será que eu vou ter para amanhã? Você vai viver naquela loucura, naquela correria. Bom, mas Jesus não acabou. Ele fala assim, então, você quer saber como agir? Versículo 32, vamos mudar essa ordem na fila. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Prioridade, o reino de Deus. Quem quer ser o mestre? Deus. Mas é Deus. Prioridade, o reino de Deus. E a sua justiça, seguir a justiça de Deus. O certo e errado, isso que é a justiça de Deus. O certo e errado segundo Deus, segundo a palavra, não segundo as suas interpretações. Sabe, aquelas pessoas começam a desaparecer da igreja, eu estava até, na hora que eu estava preparando isso, falei assim, a pessoa começa com uma desculpinha, outra, a hora que ela começa a sumir mesmo, ela vem com uma desculpa sofisticada, ela fala assim, não, a igreja é uma instituição criada por homens. Aí começa a ir por esse caminho, sabe, uma coisa que parece teologicamente mais bonita e que é uma bobagem. O que você está fazendo? Você está esquecendo isso aqui, você está priorizando o seu mestre, ponto final. Pode argumentar, pode chorar, pode ligar para mim, pode mandar e-mail, você está seguindo o dinheiro. É isso que nós fazemos quando a gente age desse jeito. Bom, o que nós precisamos? Bom, aí, terminando o versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, toda essa correria, tudo isso aí vai acabar, porque elas lhe serão acrescentadas. Quando você aprende que Deus está em primeiro lugar, você precisa economizar alguma coisa pensando no seu futuro. E aí você tem a sua rede de proteção. Qual que é a sua rede de proteção? Qual que é o seu limite? É isso aqui. É 80% do meu salário, então eu somo lá 80%, eu faço um bico aqui, não sei o quê, ou 80%, ou 85%, aí você vai decidir, isso é pessoal. A Bíblia instrui 10%, aí você poupar alguma coisa, e o resto para você gastar. Mas faça como seu coração mandar. O importante é você colocar em primeiro lugar a Deus. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? É impressionante. E aí pessoas poderiam se levantar aqui e dar o testemunho agora. Eu não vou fazer isso, mas muita gente que está aqui, que faz isso há muitos anos, fala assim, puxa, sabe o que acontece? Eu acabo dando mais do que os 10%. Eu acabo ofertando mais. Eu acabo guardando mais. E sabe o quê? Parece que sobra mais. Por quê? Porque eu estou vivendo contente, eu não estou naquela loucura, não estou preciso disso, preciso trocar de carro, preciso daquilo, preciso daquela televisão maior, porque agora vai vir a Copa, não sei o quê. Não, eu vivo tranquilo. Se der, se passou daqui, deu, eu compro. Se passou daqui, não deu, eu não compro. Percebe? Mas aí você fala assim, não sei se isso funciona. Isso é só rede de proteção. Funciona aí, você falou que vai chamar um ou outro para falar, mas você não me conhece, trabalha numa grande corporação, não sei o quê, isso aí não funciona em grande escala. Funciona. Então eu escolhi um exemplo para dar para vocês aqui, de uma pessoa muito interessante. Um sujeito chamado Truth Cathy, é um nome esquisito, mas nós temos uma fotinha desse senhorzinho aí. Esse senhorzinho, o senhor Truth Cathy, ele é o fundador de uma rede de fast food nos Estados Unidos que chama Chick-fil-A. A minha favorita, quando eu viajo para lá. Assim, nossa, uma delícia o lanche. Esse senhor, em 1967, fundou
12 anos depois do McDonald's, ele fundou essa companhia com a seguinte missão. Olha lá, a missão da corporação dele, em 1967. Glorificar a Deus, desculpa, está em inglês, a gente não traduziu. Não, volta lá, por favor, volta. É aquela outra foto mesmo. Eu tento traduzir aqui. Glorificar a Deus sendo fiel no manejo das coisas que foram confiadas a nós. Isso está na missão da companhia. E ter uma influência positiva em todas as pessoas que nós tivermos contato. Essa é a missão dessa empresa criada por esse senhor. A missão é ser um bom administrador do que Deus nos confiou. Olha só, é uma corporação que cresceu um pouquinho de 1967 para cá. Cresceu tanto que hoje eles têm 1.700 restaurantes. Eles começaram em Atlanta, por coincidência. Eu já estive na primeira loja dessa companhia, que eles ainda preservam do jeitinho que foi feito lá em 1967. E cresceu tanto que hoje eles têm 1.700 restaurantes nos Estados Unidos, em 39 estados dos Estados Unidos, e o faturamento anual é de 4,6 bilhões de dólares. Tá bom para você? Não tá bom para você? Então põe a outra reportagem que está ali. Em cima é como está na reportagem, embaixo em português. Em 2010, o Chick-fil-A chegou à liderança do mercado na média de vendas por restaurante, fazendo uma média de 2,7 milhões por restaurante, e o McDonald's ficou em segundo lugar com 2 milhões e 400. Tá bom para vocês ou não? Esse homem, além dessa missão de servir a Deus, sabe o que ele fez? Talvez muitos não saibam. Quando ele fundou essa companhia, ele falou assim, gente, domingo é dia de ir na igreja, então domingo está fechado o restaurante. Você acredita que o cara fez isso? Imagina os marqueteiros, né? Não, você está louco. Não, domingo, restaurante, fast food, em shopping, vai estar fechado. É o dia que mais dá dinheiro, é o dia que mais rende. Você vai fechar no domingo, é igual o restaurante português que fecha para o almoço, né? Você vai quebrar. Desculpa se tiver um português aí, mas não resisti. Enfim, falaram que ele estava louco, não vai funcionar isso. Imagina, fechar domingo. E qualquer um que já foi para os Estados Unidos ou que for, qualquer lugar que você chegar num Chick-fil-A domingo, ele está fechado. Até hoje. E passou o McDonald's de arrecadação por restaurante. Então, é um homem que decidiu ser fiel a Deus, e vocês não fazem ideia, eu não vou gastar muito tempo com isso, depois você pesquisa, entra no Google lá, eles têm um trabalho de assistência social, de caridade, de qualquer desastre que tem, furacão, não sei o quê, o Chick-fil-A vai lá, manda um monte de sanduíche para todo mundo de graça. É gente que entendeu isso aqui, numa grande corporação que bateu o McDonald's, só isso eles bateram, para você ter uma leve ideia de que se isso aqui funciona ou não funciona. Bom, tudo bem. Onde que está o seu coração? Aonde que está o seu coração? O que você tem buscado na sua vida? O que você tem buscado na sua vida? A quem você está servindo? Quem é o seu mestre? Você gostaria de hoje, você está disposto hoje, a deixar que Deus seja o seu mestre? Pode ser que você nunca tenha feito alguma coisa parecida com isso, na sua vida inteira. Talvez você tenha, como eu disse agora há pouco, argumentações e respostas inteligentes e pesquisas e blá, blá, blá. Mas você não quer discutir esse assunto com quem conhece, né? Você fala com quem não conhece. Joga suas teorias, e não, porque não é bem assim, porque no Velho Testamento, não sei o quê. Como está a sua vida? A quem você tem seguido? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. Quem é o seu mestre? A quem você tem dedicado o melhor de você?
Aonde você entrega o melhor de você? Para quem? Eu quero terminar essa palavra orando por todos nós, porque é uma questão que eu creio, que fala com todos nós, Todos nós, e eu me incluo nisso, um momento ou outro de dificuldade, e a gente se confunde nisso. A gente se confunde. Poxa, afinal, quem que eu estou seguindo? Quem que é o meu Salvador? É uma pilha de nota, esse que é o meu Salvador? Ou é o Deus Criador do Universo, que sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, e que me ensina a viver? Por que que eu preciso esperar a queda para começar a fazer isso? Como quase todo mundo faz. Por que que eu preciso me arrebentar para falar, não, então eu preciso começar diferente? Gente, não sejamos tolos, sejamos sábios, como disse o versículo de Salomão, que nós falamos na semana retrasada e passada. Sejamos sábios e não tolos. Não precisa cair, não precisa quebrar, não precisa se arrebentar para você começar a fazer alguma coisa. O princípio está aí. O princípio da sexualidade está aí, falamos semana passada. Das amizades, dos relacionamentos. Está tudo aqui. Não sou eu que estou inventando, não estou inventando nada, não estou acrescentando nada. É o princípio. É Bíblia, é Jesus Cristo, é Deus, o Criador do Universo, aquele que conhece eu e você, conhece a nós todos melhor do que nós mesmos. Esse é um princípio. Vocês aceitam o desafio? Não precisa responder com a sua voz, mas você aceita o desafio de Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, eu me rendo a Ti, o Senhor está em primeiro lugar, eu vou aprender a viver desse jeito. Talvez eu tenha dificuldades no começo, mas eu quero aplicar isso na minha vida, esse princípio na minha vida, para mostrar para mim e para as pessoas que estão à minha volta, que o meu Senhor, o meu Mestre, é o Deus Criador do Universo, não é ninguém mais. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, a vida está tão difícil e a gente tem sofrido nessa área das finanças. Eu me incluo nisso também, passei dificuldades recentemente, Senhor Deus, e talvez muitos dos meus irmãos estão vivendo hoje essas dificuldades. E a gente fica confuso nessas horas. Chega um ponto, às vezes, da gente ter dúvidas se realmente a gente crê. Mas estamos vendo Jesus nos mostrando com tanta clareza. Deus conhece a nossa necessidade, Ele nada foge à sabedoria de Deus, Ele sabe o que cada um de nós está passando, se estamos bem ou se estamos mal, Deus sabe, e Deus nos ama, e Deus quer exclusividade, Ele não quer dividir o seu amor com ninguém, muito menos com o dinheiro. Então, Deus, nos ensina a seguir esse princípio, Pai, de olhar para o dinheiro e falar, você não tem poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim é o meu Deus. Quem sabe termos a graça de poder de separar o nosso dinheiro, Senhor Deus, a nossa oferta, guardar um pouco e aprendermos a viver com o que temos nas mãos, o que sobra, Deus. Por favor, nos ensina isso, tira essa angústia, essa ansiedade do ter, do consumir, Senhor Deus, que nos impulsiona e nos leva a acidentes, Senhor Deus, a desastres, Pai. Por favor, Deus, por favor, trata isso no meu coração, trata isso no coração dos meus irmãos, para que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós tenhamos a certeza de que o Senhor é o nosso mestre. Nós não temos outro mestre, em nome de Jesus. Nosso mestre é o Deus, o Criador do Universo, que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Tão grande era o amor desse Deus, que Ele deu seu próprio Filho para morrer por mim, para que eu possa o chamar de Pai, e eu ser seu filhinho. E é essa relação, Senhor Deus, que nós queremos ter contigo, Pai. E essa gratidão que nós queremos demonstrar a Ti, Senhor Deus, em tudo que nós fazemos. Por favor, nos ensine esse princípio, nos ajude a lembrar dessas palavras de Jesus Cristo, para que nunca mais a gente se confunda em nome do próprio Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, uma semana abençoada. Semana que vem a gente encerra essa série. Venha e traga um amigo seu.